apostas. A Operação Lava Jato está com os meses contados. Quem leva melhor na queda de braço entre a Força Tarefa e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras? Criada em 2014, a Lava Jato, que já foi o maior símbolo da luta anticorrupção no Brasil, hoje está na berlinda. Contra ela pesam interesses, mas pesam também denúncias de parcialidade, de atuação política e abuso de autoridade. Lava Jato é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o professor de Direito da UFPE, João Paulo Alain Teixeira, e o cientista político Sérgio Ferraz. Muito grata a vocês dois por terem aceito o convite do Opinião Pernambuco. A minha primeira pergunta é uma só para os dois. A Força-Tarefa de Curitiba, não sei se só ela ou se todos os braços da Lava Jato, mas a Força-Tarefa de Curitiba teria o prazo esgotado de vigência agora em setembro e o Procurador-Geral da República estendeu esse prazo até dezembro. A minha pergunta para vocês é se é de se esperar sobrevida para a Força-Tarefa além desse prazo dado por Augusto Aras, que é dezembro. Eu começo com você, João Paulo, e depois a mesma pergunta para Sérgio. Bom, primeiro, agradecer pelo espaço, pela oportunidade. É muito bom poder participar novamente da Opinião Pernambuco, e tanto mais dividir esse espaço aqui com o amigo aí, Sérgio Ferraz, né? Veja, Estela, a Lava Jato ela teve um protagonismo muito grande, né, nas relações, enfim, sociais, econômicas, enfim, políticas do Brasil nos últimos anos, né? Ela vem aí de 2014, portanto, completou agora 6 anos. E ela teve um papel decisivo na definição da institucionalidade atual, ou seja, do desenho que a gente tem, né, na estrutura de poder que a gente tem hoje no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, ela teve uma importância muito maior do que a que ela tem hoje. Vem sofrendo reveses muito claros, né, desde o ano passado, a partir, enfim, de algumas decisões aí do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que a grande novidade que a gente tem que considerar é esse novo desenho que o Supremo Tribunal Federal tende a assumir nos próximos meses, né? Particularmente com a presidência, a nova presidência do Fux, e com a entrada do novo ministro aí, indicado pelo presidente, enfim, Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que ela cumpriu um papel imenso do ponto de vista político e talvez ela não tenha o mesmo fôlego daqui para diante por conta dessas composições e arranjos aí que o novo cenário político brasileiro está, enfim, oferecendo. Por outro lado, talvez aqui seja importante dizer que quando a gente fala em Lava Jato e combate à corrupção, apesar de terem se tornado sinônimos na experiência brasileira recente, né, sempre que se fala em corrupção e combate à corrupção, a gente lembra de Lava Jato, me parece que são coisas diferentes, né? Me parece que a Operação Lava Jato tem, claro, como mote, ou talvez como mobilização principal, essa ideia do combate à corrupção, mas ela tem métodos e técnicas que são, digamos assim, heterodoxas, né? Contrárias, muitas vezes, ao direito, e essa aqui é a grande questão que a gente precisa também discutir. Sérgio, vai sobreviver a Augusto Aras, a Lava Jato? Boa tarde, Estela. Boa tarde, João. Um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, aos ouvintes. Olha, eu acho que o fundamental para a gente olhar, quando a gente pensa a Lava Jato, é a gente ter uma perspectiva histórica. Tentar abrir um arco entre 2014 e 2020. Né? Claramente, entre 2014 e 2020, o Brasil sofreu uma nítida degradação institucional, uma nítida erosão de suas instituições, um óbvio enfraquecimento da democracia. E eu acho que a Lava Jato teve um papel enorme nisso daí. Né? Por quê? Porque a Lava Jato, ao seletivizar seus alvos e ao usar de métodos contrários ao próprio Estado de Direito, em nome de uma retórica de combate à corrupção, o que é que ela fez, basicamente?
ela criminalizou a política. Ela jogou na mesma vala comum todo o sistema partidário. Com isso, ela abriu uma larga avenida para que saíssem das franjas do sistema vários movimentos extremistas. E isso atingiu seu ápice agora, em 2018, com a eleição do primeiro presidente abertamente adversário da Constituição Federal de 88. Ora, diante disso tudo, a melhor imagem, talvez, que resuma todo esse percurso e que vai permitir responder tua pergunta concretamente, é a imagem de um grupo de pessoas serrando o galho onde elas estavam sentadas. Uma hora, esse galho vai cair e esse grupo de pessoas vai ao chão. Ora, quem era esse grupo de pessoas nessa metáfora? Era um dos organismos de controle previsto por 88. O Ministério Público Federal, os procuradores, os promotores, todo o sistema criado por 88 para fiscalizar o executivo, para aplicar a lei, para representar a sociedade. O que é que a gente vê agora, depois de todo esse enfraquecimento da democracia, depois da criminalização da política, depois da ascensão da extrema-direita? Nós vemos agora o ataque aos próprios órgãos de controle. Não é só o Ministério Público, a própria Polícia Federal e outros organismos. Então, eu te respondo dizendo claramente que não é só a Lava Jato que está no seu crepúsculo. É pior do que isso. Os métodos da Lava Jato passam a ser incorporados pelo bolsonarismo, que tem muitos adeptos no Poder Judiciário e no próprio Ministério Público. E então, nós transitamos do papel da Lava Jato, papel, a meu ver, absolutamente negativo, e entramos agora numa nova fase em que a própria Lava Jato é vítima do seu veneno. E creio que o bolsonarismo passa a usar, sem muita cerimônia, com toda a liberdade, os métodos que a Lava Jato popularizou. Professor Alain, a Lava Jato trocou o direito pela política? Essa é uma das grandes questões que talvez a gente precise prestar atenção ao longo desses anos inteiros, né, de atuação da Lava Jato. Porque a pretexto de uma prática, enfim, jurídica, ou seja, de uma atuação dentro dos parâmetros da lei de combate à corrupção, que sem dúvida nenhuma o direito oferece, os métodos utilizados pela Lava Jato foram métodos que fugiram desses parâmetros, regulares, revelando uma atuação muito concretamente, né, política, ou seja, muito direcionada a uma criminalização mesmo, né, de determinados grupos políticos em detrimento de outros que teriam, assim, supostamente uma preferência de todas aquelas pessoas, enfim, que atuaram aí na Lava Jato. Então, isso tornou-se evidente durante muitos anos aí, em virtude das fotos e participação em eventos enfim, é uma aproximação indevida, a meu ver, para quem está na função tanto de julgar como na função de conduzir uma agenda como essa, né? Então, a Lava Jato sofre de uma politização excessiva e agora, de fato, ela está no momento de ser engolida pela própria semente que plantou, né? Pela própria estrutura de seletividade política que ela semeou durante tanto tempo. Você diria que ela chegou a agir à margem da lei? Em muitas situações, sim. Em muitas situações. Aqui o direito ele tem uma coisa interessante, que quando a gente começa a pensar no direito a partir de uma lógica mais voltada a valores, a princípios, né? A ideia, por exemplo, de que os fins justificam os meios, etc., né? Tudo isso fez com que, muitas vezes, as práticas da Lava Jato estivessem, né, contrariamente, em oposição, por exemplo, à ideia de imparcialidade, devido ao processo legal, enfim, e tantas outras manifestações que são fundamentais para a gente pensar na realização do direito em sociedades democráticas, né? Então, isso é algo que pode ser constatado, basta olhar as notícias, enfim. E como isso, sobretudo, como isso foi veiculado pela grande imprensa, né, pela mídia,
em um tom muitas vezes celebratório, né? Essa associação, essa vinculação, enfim, do combate à corrupção, muitas vezes se justificando a partir de uma agenda moral, né? Não necessariamente uma agenda jurídica, que foi celebrada pela mídia, pela grande mídia durante muito tempo, talvez explique essa legitimação popular que a Lava Jato adquiriu durante tanto tempo, né? Ou Bom, seja, a gente tem... Oi, desculpa, pensei que você tinha terminado, Alain. Só para concluir, tentar destacar o caráter nocivo que isso tem para a democracia. Afinal de contas, né, a função do direito na democracia é exatamente o de mediar essas diversas possibilidades de concepção sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é justo, sobre o que é injusto. Quando a gente começa a ter uma concepção preferencial e que abandona esses mecanismos de mediação oferecidos pelo direito, a gente está certamente aí cultivando uma estrutura autoritária, como de fato a gente tem assistido no Brasil. Sérgio, a gente tem 2 minutos para fechar esse bloco e a minha pergunta para você é a seguinte: da Lava Jato nasceu a expressão lavajatismo, né? Que a gente convencionou a chamar de lavajatismo. A gente está discutindo aqui a desidratação da operação Lava Jato. Mas eu te pergunto se, embora a operação Lava Jato desidratada, se o lavajatismo está vivo e forte. Eu acho que é importante a gente ver que a atuação forte de instituições de controle, ela depende da democracia. É muito importante a gente ligar esses dois processos. Quando enfraquece a democracia, enfraquece a independência e a autonomia dos órgãos de controle. O lavajatismo, enquanto, digamos assim, ideologia, enquanto crença política, enquanto paixão, enquanto forte opinião, eu acho que ele tende, sim, a sobreviver por conta de que ele é uma nova versão do milenarismo, do sebastianismo, da busca de soluções geralmente simples e erradas para problemas muito mais complexos. A gente faz agora um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a Operação Lava Jato. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco, a Operação Lava Jato, é o tema de hoje do nosso programa. Participam o professor de Direito da UFPE, João Paulo Alain Teixeira, e o cientista político Sérgio Ferraz. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Bom, voltando aqui à nossa conversa sobre a Lava Jato, Alain, a Operação Lava Jato envolve aí Polícia Federal, Ministério Público Federal, né? E no caso um juiz, a Polícia Federal para investigar, o Ministério Público para oferecer denúncia e um juiz para julgar aquilo que foi oferecido, a ação que foi oferecida pelo Ministério Público. São 2 perguntas. Uma, se no caso da Lava Jato ficou tudo junto e misturado, e até que ponto a atuação do Ministério Público é responsável por esses fortes arranhões na imagem da Operação Lava Jato. Para responder a sua pergunta, a gente pode olhar aqueles relatórios, enfim, aquela série de reportagens, por exemplo, elaborados aí pela Vaza Jato, né? Que aconteceram em decorrência aí de um vazamento, enfim, dessas entranhas, né? da Lava Jato, ou seja, uma aproximação, aquelas informações revelaram uma aproximação absolutamente indevida, né, da acusação com o judiciário e, enfim, tratativas e articulações aí para o direcionamento de algo que já se sabia qual seria a decisão, né?
ou seja, o desejo da condenação, no caso específico, enfim, do ex-presidente Lula, por exemplo, que foi decisivo, né, para a construção desse cenário eleitoral que a gente teve em 2018, né, revelam mesmo, né, uma prática bastante perigosa, né? A gente não tem notícia, por exemplo, de juízes no Brasil inteiro, por exemplo, disponibilizarem seu, né, telefone particular, WhatsApp, sei lá o quê, para defesa e para acusação, para ficar, né, enfim, supostamente atuando em uma etapa aí que não é exatamente aquilo que se deseja de uma atuação processual, né? Então, há uma contaminação, há um contágio, me parece, né, revelado aí pela Vaza Jato, que talvez confirme aquelas impressões que muitas pessoas no Brasil tinham de que há um envolvimento e uma aproximação entre defesa, enfim, entre a acusação e a instância julgadora, que comprometeriam mesmo, né, a própria ideia de imparcialidade, a própria concepção, enfim, daquilo que se deseja em um julgamento justo, né? Então há enfim, uma articulação que, a meu ver, é bastante prejudicial para a gente compreender um processo judicial dentro de parâmetros minimamente razoáveis no contexto de uma democracia, né? Sérgio, até bem pouco tempo atrás seria muito difícil você pautar esse debate aí no seio da sociedade brasileira, quer dizer, colocar a Lava Jato sob suspeição, né? Ela era quase uma unanimidade, era quase uma histeria. O que mudou de lá para cá? Por que a Lava Jato, hoje, suas fragilidades podem ser postas, podem ser discutidas? Os próprios veículos de comunicação que durante muito tempo tentaram blindar a Lava Jato de qualquer suspeita de irregularidade, esses veículos de comunicação, pouco a pouco, vão se abrindo para uma discussão que é essa que a gente está tendo aqui hoje, agora, que é levantando aí as fragilidades da Lava Jato e uma atuação que, de alguma forma, agora compromete a sua própria existência. A Lava Jato, Stella, ela só pode ser compreendida, o próprio sucesso da Lava Jato, a própria quase unanimidade que ela desfrutou, ela só pode ser compreendida num contexto específico, um contexto histórico que havia, foi se criando, isso não saiu do cérebro, não saiu da cabeça de ninguém, mas no processo dinâmico, social e político, foi se criando uma espécie de aliança informal entre a grande mídia, esses setores do Ministério Público, do Judiciário, que toparam agir dessa maneira, esses setores que ficaram conhecidos por Lava Jato, liderados pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo procurador Dallagnol, e a própria e grande parte da elite política conservadora. Eu creio que um momento talvez decisivo disso tudo, que é contemporâneo do início da Lava Jato, é a passagem entre 2014 e 2015. Quando acontece o quê? Quando acontece a quarta derrota dos candidatos do PSDB. Essa derrota abalou tremendamente os tucanos e boa parte do establishment político de centro-direita. Por quê? Não apenas pela vitória do Partido dos Trabalhadores ali em 2014, mas pelo horizonte que se abria. Ora, Dilma, todo o desgaste, tinha sido reeleita, e qual era o cálculo que os tucanos faziam imediatamente? Lula vai voltar em 2018 e vai ser eleito vai voltar em 2018 e vai ser eleito em 2022, portanto, só há expectativa legítima de alternância de poder em 2026. Isso explica, em grande parte, o que ocorre no início de 2015, que é a quebra do jogo leal. É o momento em que o PSDB deixa de ser uma oposição leal ao sistema e passa a pregar a virada da mesa, o que vai descambar no impeachment. Ora, para isso realmente se efetivar, foi preciso essa triangulação entre Operação Lava Jato,
grande mídia e o bloco de partidos de centro-direita, que decidiram que esse horizonte era insuportável. Né? Não se poderia mais sustentar o regime democrático diante desse horizonte. Por que as coisas mudaram? Porque tudo deu errado. O interregno Temer estava formulado, planejado, para fazer o trabalho sujo de ajuste fiscal, medidas impopulares, e abrir espaço para a vitória dos tucanos em 2018. Mas não foi isso que aconteceu, porque o próprio PSDB também foi engolfado na onda de denúncias sobre corrupção. Eu falei antes, todo o sistema partidário foi criminalizado e também sobrou para os tucanos. Ora, em virtude disso, e pela própria associação que o PSDB passou a ter com o governo Temer, 2018 foi a eleição da revanche contra o sistema político, a revanche contra tudo que a sociedade identificava como corrupção, estimulada justamente pela aliança entre a Lava Jato, a imprensa e esses políticos que deram um tiro no próprio pé. Hoje, o que a gente vê é que a própria Lava Jato também deu um tiro no próprio pé. E as coisas estão mudando, Estela, porque a degradação foi tão grande, a piora das condições políticas, sociais e econômicas foi tão grande, e, ao mesmo tempo, as revelações que parte da imprensa, como o The Intercept, trouxeram, foram tão enfáticas que não há mais como tapar o sol com a peneira. O problema é que o estrago institucional está feito. E eu não vejo como a gente pode tapar essa caixa de Pandora que se abriu. Alain, eu vou dar um pulo aqui, um salto bem grande nas perguntas todas que eu queria fazer para vocês, mas o nosso tempo está correndo. Eu vou lá para frente. Se der tempo, a gente volta um pouquinho depois. Eu vou para essa última operação agora da Lava Jato, no Rio de Janeiro, que acontece depois de derrotas sucessivas, sobretudo de Dallagnol ali no Conselho do Ministério Público. A saída dele do comando da Lava Jato em Curitiba. Aí, depois dessas derrotas sucessivas de Dallagnol, essa exposição negativa do procurador, vem uma nova operação da Lava Jato, no Rio de Janeiro, ali aquele suposto desvio de dinheiro ali do Senac, do Sesc, do FEComércio. E a Operação Lava Jato põe aí no rol das pessoas investigadas os advogados do ex-presidente Lula. E eu estou imaginando por que isso tem um potencial midiático muito grande. Eu te pergunto se essa ação da Lava Jato pode também ser entendida como um gesto de tentar aí mais fôlego para a operação, uma sobrevida para a Operação Lava Jato. Sim, eu acho que essa leitura é uma leitura acertada. A gente pode entender assim. Sobretudo porque a gente tem aí à frente desse processo o Marcelo Bretas, que tem um outro componente, né? Ele tem aí talvez interesse em ser o nome do presidente da República. Então não é apenas a Lava Jato aqui, mas talvez ela mais uma vez sendo instrumentalizada para fins particulares, né? Então há aí uma atuação que a gente pode também colocar sob suspeita, né? Por conta exatamente das pessoas que estão efetivamente sendo alvo dessa operação e por conta dos interesses que efetivamente estão ali sendo envolvidos, né? Mas aí a gente tem um momento, portanto, de desgaste da Lava Jato, né, que já vem aí de algum tempo, por conta de Vaza Jato, por conta de decisões reiteradas, enfim, aí do próprio Supremo Tribunal Federal, né, nesse sentido. Mas me parece que há ainda alguma vitalidade, mas não acredito que, sinceramente, diante do que se revelou para a opinião pública, não acredito que a gente consiga levar a sério esses métodos da Lava Jato, né? É isso. Acabou nosso tempo. É muita Lava Jato para pouco tempo de televisão. De qualquer forma, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Até um próximo
encontro e que ele não tarde. Obrigada. Obrigado, Stella.